Olá, olá! Graça e paz! Que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Para quem não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube ou na fanpage Falando de Cristo na Estrada no Facebook, que é a nossa rádio web. Ouça também através do www.falandodecristonaestrada.com. É o nosso site com informações, notícias do mundo religioso e tem o player para você ouvir a nossa rádio 100% evangélica. Pode ouvir sem moderação. Meus amigos, meus irmãos, eu estou hoje aqui em Santa Luzia do Oeste. A Bonita está ali atrás, a nossa van. Santa Luzia, uma cidade pequena, hospitaleira, uma cidade bonita que eu gosto muito, aconchegante. Tenho muita história aqui com a cidade de Santa Luzia. Estamos aqui a trabalho para a Rolinet Fibra, mais uma vez, nossa parceira, Rolinet Fibra, o mundo da velocidade da luz. E como eu falei para vocês, né? Todo lugar serve de cenário para a gente pregar a palavra de Deus. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do centro de Santa Luzia para vocês e depois nós vamos estudar o livro de Hebreus. Chegamos aí à lição número 7, uma lição muito importante. Paulo vai continuar aquele puxãozinho de orelha, tá bom? Serviu para eles no passado e serve para nós também. É a correção que Cristo precisa fazer na minha e na sua vida. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada. Dá o seu like aí, o seu gostei ou o seu não gostei, tá bom? Faça o seu comentário. É importante que você assista o vídeo até o final também, para o YouTube ver a relevância do trabalho e indicar para outras pessoas. Não esqueça, hein? Segunda-feira, dia 14, começa a nossa campanha de oração. Eu espero vocês. Segunda-feira, 14, começa a nossa campanha de oração. Estou bem no coração de Santa Luzia do Oeste, ó. Uma cidade, como eu falei, pequena, mais bonita, hospitaleira. Santa Luzia do Oeste, interior do estado de Rondônia. Se vir aqui no estado de Rondônia, não esqueça de visitar Santa Luzia do Oeste. E aqui será hoje o nosso palco para estudar a palavra de Deus. Como eu falei, além de trabalhar, nós estaremos estudando o livro de Hebreus e Santa Luzia hoje será o cenário para estudarmos a palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada. Olá pessoal, vocês que acompanham o nosso trabalho já sabem como que é, né? Estou aqui na cidade de Santa Luzia e dei uma paradinha agora, quase no horário de almoço, para fazer uma gravação. Cliente especial da cidade de São Miguel do Guaporé, a Gold Embalagens. Já havia gravado pela manhã para o mercado Rigonato da cidade de Rolim de Moura. E daqui a pouquinho nós estaremos no horário de almoço, aproveitando o tempinho para estudarmos a Bíblia, o livro de Hebreus. Agora em minhas mãos, ela, velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Também o nosso manual de estudo, material importante que nós estamos estudando, mês de janeiro, fevereiro e vai aí até o final do mês de março. Hebreus, a mensagem para os últimos dias. Bom, se você está chegando agora, não pegou o vídeo do começo, né? Eu estou aqui na cidade de Santa Luzia, estou aqui a trabalho e eu falei que todo lugar serve de cenário para a gente pregar a palavra de Deus. Já mostrei um pouco aí o coração, o centro da cidade, mostrei um trabalho que a gente estava fazendo ainda agora e agora estou aqui na nossa companheira, velha amiga, né? A Van, a Bonita, para estudarmos a palavra de Deus. Jesus, a âncora da alma. Esse é o tema, a lição número 7, eu acho que aqui está o coração de toda a lição, tá? O verso para memorizar, que vai servir aqui de base para o estudo dessa semana, e está em Hebreus, capítulo 6, do verso 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário, que fica através do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Portanto, esse é o tema que nós vamos estudar essa semana, o verso para memorizar. Irmãos, Paulo em Hebreus capítulo 5, verso 11, até Hebreus capítulo 6, verso 20, ele interrompe ali aquela exposição teológica sobre o sacerdócio de Jesus
em nosso favor, né? Para fazer ali uma advertência sobre o perigo de se afastar de Cristo. Bom, era perigoso para os crentes daquela época que receberam a carta, e é perigoso se afastar de Cristo ainda hoje. Então, esta é a verdade presente para nós, lição que podemos tirar aqui da carta aos Hebreus. Ao que parece, os crentes corriam o perigo de descer a ladeira escorregadia da autopiedade e da falta de fé. A preocupação do apóstolo era que seus leitores e seus ouvintes pudessem ter seus sentidos espirituais embotados devido às situações difíceis que eles estavam enfrentando e assim parassem de crescer em sua compreensão e experiência no Evangelho. Como eu já falei aqui, provavelmente a carta é escrita pelo apóstolo Paulo. A gente sabe que é depois da ascensão de Cristo ao céu e antes da queda de Jerusalém no ano 70, né? Eles experimentaram todo aquele fervor, os milagres, derramamento do Espírito Santo, tiveram contato com pessoas que tiveram contato imediato com Jesus, conversaram com Jesus. Foi assim que eles foram evangelizados, né? Só que agora eles estavam sendo perseguidos. E esta carta vem para exortar, para animar e para fazer também algumas correções. Paulo vai dar aqui um pequeno puxão de orelha, né? Para que eles acordassem para a realidade. E a pergunta é, não é um perigo potencial para nós, ainda hoje, desanimarmos por causa das provações? Não é perigoso hoje também nós nos afastarmos da fé em Cristo, nas promessas que Ele fez para nós? Claro que é, meus irmãos. Se era perigoso naquela época, é perigoso para nós também. Por isso a carta de Hebreus é contemporânea, né? Ela serve para nós hoje, daqui 1 ano, 2 anos, até a volta de Jesus, tá? Vamos orar então com esse pensamento? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos pela oportunidade de estudar a sua palavra. Que o Espírito Santo seja o nosso professor e que nos ajude a colocar em prática aquilo que estaremos aprendendo aqui. Derrame a sua bênção sobre todas as famílias aqui representadas, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, este é o estudo desta semana. Provando a boa palavra. Leia aí, né, com bastante calma, Hebreus capítulo 6, verso 4 e 5, e tenta responder o que Cristo concede aos crentes fiéis. É isso mesmo. Você que é um crente fiel, Cristo concede algo a você. Se você ainda não é um crente fiel, venha ser um crente fiel, porque Cristo vai lhe conceder algo muito especial. Vamos ler? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa vontade de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. É um texto pesado, é um texto forte, nós vamos continuar analisando esse texto daqui a pouquinho, tá? Mas a pergunta aqui é o que Cristo concede aos crentes fiéis. Irmãos, Cristo ele concede luz, ele concede aos crentes fiéis o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 fala desses dons. Ele concede aos crentes fiéis a boa palavra de Deus. E ele concede aos crentes fiéis os poderes do mundo vindouro. Vamos explicar cada um para você, né, clarear um pouco a sua mente. Primeiro, ter sido iluminado, receber essa luz, significa, irmãos, ter experimentado a conversão. Hebreus capítulo 10, 32 fala isso. Refere-se àqueles que se converteram das trevas, do poder de Satanás, para a luz de Deus. Atos capítulo 26, versos 17 e 18. Implica também na libertação do pecado, Efésios capítulo 5, verso 11. Na libertação da ignorância, 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. A forma verbal nessa passagem sugere que essa iluminação seja um ato divino realizado por meio de Jesus, o resplendor da glória de Deus, conforme está aqui em Hebreus capítulo 1, verso 3. Amém? Então, o ter sido iluminado, todas essas referências que eu disse aqui, né, o que significa ser iluminado, só pode acontecer vindo de Jesus. Tá? O agente realizador na sua e na minha vida dessa luz, dessa libertação, dessa conversão genuína, somente através de Jesus, que é o resplendor da glória de Deus. Segundo,
provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. São expressões sinônimas, né? O dom de Deus pode se referir à sua graça, lá em Romanos 5,15, ou ao Espírito Santo, por meio do qual ele a concede, lá em Atos 2,38. Então, aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo provaram o dom celestial, que inclui o poder de cumprir a vontade divina. Então, é automático, né? Você prova o dom celestial, você recebe o Espírito Santo, e aí você tem poder para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Amém? Provar a boa palavra de Deus, Hebreus 6,5 aqui. Irmãos, provar a boa palavra de Deus é experimentar a verdade do Evangelho. 1 Pedro capítulo 2, verso 2 e 3, né, fala isso. Para que serve o Evangelho? Então, provar a boa palavra de Deus é experimentar a verdade do Evangelho e, através do poder do Espírito Santo, poder praticar essa boa verdade da palavra de Deus. Terceiro, os poderes do mundo vindouro se referem aos milagres que Deus fará aos crentes no futuro. O que Deus fará aos crentes no futuro? Ressurreição, né? João capítulo 5, versos 28 e 29, fala dessa ressurreição. Fala também da transformação do corpo, fala da vida eterna. No soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, serão glorificados e terão encontro com Jesus nos ares. Nós, né, o escritor diz, nós, ou aqueles que estiverem vivos, serão também glorificados, transformados em glória e encontrarão com Cristo nos ares. Amém? Então, os poderes do mundo vindouro se referem aos milagres que Deus fará no futuro para os crentes, tá? Eu gostaria que você estivesse incluso aqui também nessa transformação e preparado para receber no futuro o céu e depois a nova Jerusalém, a terra prometida para todos nós. Porém, os crentes provam isso no presente por meio da ressurreição espiritual, né? Colossenses capítulo 2, verso 12 e verso 13 diz que você já pode experimentar essas coisas agora, né? A renovação da mente, Romanos capítulo 12, verso 2, e vida eterna em Cristo Jesus, essa esperança, essa certeza da vida eterna, conforme registra João capítulo 5, verso 24. Agora, é provável que Paulo estivesse falando da geração do deserto, né, que experimentou ali a graça de sua salvação. Essa geração ela foi iluminada pela coluna de fogo, desfrutou do dom celestial do maná, experimentou o Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro nas maravilhas e sinais realizados em sua libertação do Egito. Atos 7,36 fala dessa última parte, né? Então Paulo sugere, no entanto, que assim como a geração do deserto apostatou de Deus, apesar dessas evidências, está lá em Números capítulo 14, do verso 1 até o verso 35, apesar de tudo isso, eles se apostataram, eles se afastaram de Deus, os leitores de Hebreus estavam em perigo de fazer o mesmo. Então Paulo está neste sermão, lembra, né, que essa carta ela é uma epístola que ela é escrita para um grupo de pessoas, né? Ela é uma epístola, ela é um sermão, uma homilia, e Paulo está escrevendo para eles porque os leitores estavam também passando por esse perigo, né, de fazer o mesmo que aquela geração do deserto fez. Agora, lembra que eu falei do texto, a gente iria voltar nele? Impossível renová-los. Isso aqui é um texto muito polêmico, né? Por isso, gostaria que vocês se mantivessem em atitude de oração. Se você tiver uma opinião contrária, você pode expor aí realmente com muita educação. Eu já disse, eu sou um evangelista leigo, né? Não sou doutor em teologia. A minha contribuição aqui é fazer com que você reflita, que você pense e que você busque também respostas. Para isso, ore, peça ao Espírito Santo, porque foi ele que escreveu. E ele pode iluminar muito mais que qualquer vídeo aqui no Facebook ou no YouTube. Eu gostaria que você comparasse Hebreus capítulo 6, verso 4 e 6, com Mateus 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 2, 20, Gálatas 5, 24, Gálatas 6, 14. Agora, o que essa comparação sugere sobre o significado crucificar Cristo, né? O texto ele diz isso lá, o verso 6 e o verso 4 diz, né, que essas pessoas estão crucificando novamente a Jesus. Mateus 16, 24, irmãos, está escrito assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim,
renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Romanos 6,6 está escrito: sabendo isto, que nosso homem, o nosso velho homem, foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. Então, irmãos, poderia continuar lendo os outros textos aqui de Gálatas, né? Mas o autor pediu para a gente fazer essa comparação de Hebreus 6, 4 e 6, com os textos de Mateus, Romanos e Gálatas, e o que essa comparação sugere sobre o significado de crucificar a Cristo. Crucificar a Cristo, irmãos, mediante os textos que nós acabamos de ler, eu entendo que significa ter experimentado a salvação genuína e, mesmo assim, decidir afastar-se de Jesus. Em vez de andar em novidade de vida, a pessoa decide desfazer seu relacionamento com Jesus, ou quebrar o pacto, romper a aliança. Essa pessoa, ela decide ser escrava do pecado novamente. E aqui eu vou repetir, tá? Depois de lermos esse texto, eu entendo que crucificar a Cristo significa ter experimentado a salvação, salvação genuína, dada por Ele através da graça, e mesmo assim decidir afastar-se de Jesus. Em vez de andar em novidade de vida, a pessoa decide desfazer seu relacionamento com Jesus, a pessoa decide ser escrava do pecado, tá? Então o texto grego, né, ele enfatiza a palavra impossível. É impossível para Deus restaurar aqueles que caíram, pois de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Hebreus 6,6. Paulo enfatizou que não há outro meio de salvação, exceto por Cristo. A ênfase de Paulo aqui é esta: não há outro meio de salvação, exceto por Cristo. Agora, se a pessoa que sabe disso, conhece isso, que a salvação é pela graça, através de Jesus, e resolve se afastar de Jesus, aí a coisa vai ficando estranha, né? Vai ficando impossível, porque é uma decisão que a pessoa toma. É o livre-arbítrio que a pessoa tem de se afastar, de tornar-se inimiga de Jesus. A salvação por qualquer outro meio é tão impossível quanto que Deus minta, Hebreus 6,18. Ou agradar a Deus sem fé. É impossível. Hebreus 11,6 diz que é impossível agradar a Deus sem ter fé. Irmãos, crucificar novamente o Filho de Deus é uma expressão figurativa que busca descrever algo que acontece na relação pessoal entre Jesus e o crente. Quando os líderes religiosos crucificaram Jesus, o fizeram porque ele representava uma ameaça à sua supremacia e autonomia. Desejava eliminá-lo e destruir o inimigo poderoso e perigoso. O Evangelho desafia a soberania e a autodeterminação de uma pessoa no nível mais fundamental. A essência da vida cristã, meus irmãos, é tomar a cruz e negar a si mesmo. Mateus capítulo 16, verso 24. Convida você, convida a mim a tomarmos a nossa cruz e a negar a nós mesmos. E crucificar o mundo a gente sabe que não é fácil, né? Crucificar a velha natureza, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza acostumada a pecar, aquela natureza que praticava o pecado, aquela natureza que comemorava o pecado. Agora, crucificar significa enterrar aquela natureza. Romanos capítulo 6, verso 6. Crucificar a carne com as suas paixões, crucificar a carne com os seus desejos. Gálatas capítulo 5, verso 24 diz isso. Então, o essencial da vida cristã, irmãos, é tomar a cruz e negar a si mesmo. É crucificar o mundo, crucificar a velha natureza, crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. É fácil? Eu sei que não é. O propósito da vida cristã é que soframos uma espécie de morte. A menos que experimentemos essa morte para o eu, não podemos receber a nova vida que Deus deseja nos dar. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 11, leia isso.
Leia isso, tá? E eu vou repetir, a menos que experimentemos essa morte para o eu, não podemos receber a nova vida que Deus deseja para nós. A luta entre Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e o eu é uma batalha espiritual mantida até a morte. Romanos 8:7, Gálatas capítulo 5:17. Irmãos, é uma batalha difícil que não se ganha de uma vez. Essa passagem não se refere à pessoa que às vezes falha na batalha contra a velha natureza e a carne. Aquela pessoa que escorrega e cai. Não. O texto não está falando sobre essa pessoa. De repente eu estou falando com alguém que ficou preocupado agora. Ah, mas Vanderlei, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo, mas eu vacilei, eu escorreguei, eu caí. O cair é do crente, o levantar é de Deus. Você reconhece que caiu porque pecou e reconhece que o único que pode te levantar e lavar os seus pecados é Jesus. Agora, esse pecado que nós estamos falando aqui se refere à pessoa que, após ter experimentado a salvação genuína e o que ela envolve, conforme Romanos 6,4 diz, decide que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja ter e se dedica a matar esse relacionamento com Ele. Ele quer matar o relacionamento com Jesus. Ele acha que Jesus é uma ameaça para o estilo de vida. Ele não quer que Jesus veja os pecados que ele está cometendo. Porque ele pode esconder o pecado da esposa, dos filhos, ele pode esconder o pecado da sociedade, ele pode esconder o pecado da membresia da sua igreja, mas ele não pode esconder o pecado de Jesus. Então ele prefere se afastar de Jesus. Ou seja, irmãos, enquanto a pessoa não escolher se afastar totalmente de Cristo, ainda há esperança de salvação. Tá? Se você está nesta luta contra o eu, se você está nessa batalha contra o pecado, se você sabe que pecou, mas você quer abandonar esse pecado, há esperança para você. Agora, Paulo ele está se referindo àquela pessoa que já experimentou a salvação, ele sabe tudo que a salvação envolve, e essa pessoa agora deseja que Jesus se afaste, né? Ele luta contra Jesus porque Jesus é uma ameaça para o estilo de vida que ele está vivendo. Amanhã, irmãos, eu falei que toda quinta-feira a gente iria fazer o resumo da lição. E eu já vi que só na quinta-feira não vai dar. Ainda bem que, pensando nisso, eu falei que às quintas, né, a gente iria fazer o resumo da lição, tá? Essa lição, a gente vai continuar ela também na sexta-feira, tá? Pelo tamanho dela, a gente vai continuar tratando dela também na sexta-feira. Então vai ficar assim. Quando a lição for menor, na quinta-feira a gente faz aqui o resumo dela. Quando ela for maior, como essa, que é uma lição, né, complexa de se entender, a gente trata dela na quinta-feira e também na sexta-feira para ela não ficar muito extensa aqui no YouTube e também no Facebook. Amanhã nós vamos falar desse tema, já não resta sacrifício pelos pecados. É um tema também complexo, né? A advertência de Hebreus, capítulo 6, verso 4, verso 6, é muito semelhante à encontrada em Hebreus, capítulo 10, 26 e 29. Então vai lendo aí, porque amanhã nós vamos estar estudando. Paulo explicou que rejeitar o sacrifício de Jesus deixaria as pessoas sem nenhum meio para o perdão dos pecados, porque não há outra fonte de perdão além de Jesus Cristo. Então, lembre-se de Hebreus 6, capítulo 6, verso 4 e 6, e Paulo continua tratando desse mesmo tema em Hebreus 10, 26 e 29, fazendo aí uma exortação para os hebreus daquela época e para os cristãos de agora, para mim e para você também. Na segunda-feira, então, dia 14, começa a nossa campanha de oração, a nossa primeira série, é pedindo a Deus que esteja ali. A primeira oração pedindo a Deus que Deus ouça as nossas orações e depois uma série falando aí com Deus, pedindo a Deus que seja com as pessoas enlutadas, ok? Já estou preparando um novo material. Depois de pedir a Deus conforto para pessoas enlutadas, nós vamos pedir a Deus que esteja na vida de pessoas enfermas. E a gente vai estar trazendo um tema do pastor Hernani, né? Falando sobre as origens das doenças, tá? Então nós vamos mesclar um pouco de conhecimento científico, teológico e buscar compreensão através da palavra de Deus, pedir a Deus que Ele esteja com as pessoas enfermas, mas que ela conheça a sua enfermidade, assim ela pode orar com mais esperança. Amém? Oremos?
Querido Deus, amado Pai, estamos terminando esse estudo e agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender um pouco mais e aprendemos aqui que a salvação é só através do Senhor. O Senhor é a nossa âncora. O Senhor, meu Pai, é o nosso porto seguro. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada e que amanhã, ao continuar esse estudo, o seu Santo Espírito conduza e que aqueles que vão estudar em casa, nesse intervalo, que o seu Santo Espírito esteja presente também. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.